Shalom, povo de Deus, meus queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que privilégio podermos mais uma vez vivenciarmos esse momento de pastoreio. De fato, o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta, Ele tem cuidado de nós. Esperamos que você esteja bem, que o seu coração esteja desfrutando da paz do Supremo Pastor. Vamos orar, vamos buscar ao nosso Senhor. Deus querido e amado, nós te agradecemos pela oportunidade de cantarmos louvores ao teu nome, de orar, de lermos e meditarmos na tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque tu se revelou a nós de maneira especial. A tua graça tem sido derramada sobre o nosso coração. Bendito seja o teu nome. Queremos te engrandecer. Que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Rogamos a tua bênção sobre esse momento de pastoreio, sobre cada pessoa que nos ouve, que nos assiste. Ó, querido Deus, opera maravilhas em nossos corações. Cremos que tu és aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Quero lhe convidar agora a cantar louvores ao Senhor. A Bíblia nos instrui a abrirmos os nossos lábios e louvarmos a Deus de todo o nosso coração, porque Ele é digno. Vamos adorar ao nosso Senhor cantando. Amém, meus irmãos. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso com canções que exalte e glorifique o seu santo nome. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei
louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Meus amados irmãos, nós temos meditado nesse momento de pastoreio na Escritura Sagrada. Temos, de maneira didática,
observado cada capítulo da Bíblia e hoje vamos refletir sobre 2 Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, esse é um texto que trata de uma parte do ministério de Eliseu. Eliseu foi um profeta muito usado pelo Senhor. Se nós observarmos, por exemplo, capítulos anteriores a esse, podemos observar como Deus usou aquele homem para a realização de milagres extraordinários. Capítulo 2 apresenta o Senhor usando Eliseu para dividir o rio Jordão. No próprio capítulo 2, a água da nascente de Jericó é purificada no poder de Deus, na instrumentalidade de Eliseu. No capítulo 4, ele multiplica o óleo da viúva. Nesse mesmo capítulo, no segundo livro de Reis, Deus usa Eliseu para ressuscitar o filho da viúva. Capítulo 4 também, o ensopado venenoso é purificado pelo poder de Deus usando Eliseu. Capítulo 4, nós temos também a multiplicação do alimento dos profetas. E no capítulo 5, Deus utiliza o seu servo para curar Naamã da lepra, como também a lepra de Geazi, ela surge. Então, observe como o Senhor utilizou a vida de Eliseu de uma maneira poderosa. É curioso que o texto de 2 Reis, capítulo 6, nos mostra um momento de grande crise. E como as crises são oportunidades que Deus demonstra de uma maneira ainda mais intensa o seu poder. Isso é maravilhoso. O Senhor, ele não desperdiça nem as adversidades. Eu queria que você pensasse um pouco comigo. Quais foram os momentos que você mais cresceu espiritualmente? Quais foram as situações que você viu de uma maneira ainda mais forte o agir do Senhor? Muito provavelmente foram em situações de crise. Ou seja, Deus utiliza a crise para demonstrar o seu poder, a sua graça e misericórdia para com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós temos em 2 Reis, capítulo 6? Nós temos um protagonista. E esse protagonista não é Eliseu. Eliseu é o instrumento. O protagonista é o próprio Senhor, cuidando do seu servo Eliseu, cuidando do seu povo de uma maneira muito, muito especial. A palavra de Deus nos diz, lá no livro do profeta Isaías, que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Querido, querida, você espera no Senhor? A sua esperança está firmada nele? Saiba, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então eu quero convidar você para meditarmos nesse texto e fazermos pequenos destaques sobre a ação poderosa e graciosa de Deus em favor de seus filhos, do seu povo. Observe, por favor, 2 Reis, capítulo 6, vamos ler esse texto. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos.
ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. A primeira lição que eu quero tirar desse texto é que Deus é aquele que restaura o que se perdeu. Deus é aquele que devolve o que se perde. O texto nos mostra que os discípulos dos profetas disseram para Eliseu o seguinte: o local em que nós habitamos é pequeno, é estreito demais para nós. Nós precisamos de um local maior. Eliseu tinha discípulos que eram por ele treinados na palavra do Senhor. A passagem afirma, então, que eles vão até ao Jordão cortar madeira, e enquanto um deles derribava um tronco para a construção futura de um local para os discípulos dos profetas, o machado caiu na água. Naquela época, o ferro era raro, era pouco e relativamente caro, ou melhor, ele era caro e raro em Israel. Além disso, o discípulo do profeta era muito pobre. E aquele machado foi emprestado. Ou seja, nós temos aqui uma crise. Um discípulo de profeta tem um objeto raro e caro nas suas mãos, mas que não é dele. E simplesmente esse objeto cai no rio Jordão e afunda. E diante daquele quadro, aquele homem fica preocupado. Por quê? Porque ele não tinha nenhum meio para reembolsar o proprietário por isso. Qual era a consequência? Ele estaria contraindo uma dívida e mais, poderia se tornar um escravo. Observe que situação dramática. Aquele quadro poderia resultar em momentos de muita dificuldade daquele servo de Deus. A passagem afirma, então, que o homem de Deus, olha como o texto se refere a Eliseu. O homem de Deus pergunta: onde caiu? E foi mostrado o lugar onde estava aquele machado. Eliseu corta um pau, o lança ali e o ferro flutua. E o texto diz que ele afirma: levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio é que Deus restaura aquilo que se perde. Às vezes na vida nós temos perdas grandes, dolorosas. Podemos também vivenciar situações que são ameaças de uma grande necessidade e ficamos apreensivos. Mas esse texto nos mostra que o nosso Deus, ele é capaz de restaurar aquilo que foi perdido. Ele é capaz de nos dar de volta aquilo que porventura nós olhamos e dissemos: é irrecuperável, eu não tenho mais como ter novamente isso. Deus restaura o que se perde. Você perdeu alguma coisa? O que estava nas suas mãos não está mais. Eu queria lhe convidar a crer que, se for da vontade do Senhor, se isso trouxer glória para o nome dele, o Senhor é poderoso
para restaurar, para lhe dar de volta aquilo que se perdeu. Esse é o primeiro ensinamento desse texto. Mas o texto prossegue. Capítulo 6 de 2 Reis, versículo 8. O rei da Síria, provavelmente esse rei da Síria é Ben-Hadad II, ele fez guerra a Israel. O rei de Israel aqui, muito provavelmente, era Jorão. O texto prossegue. E em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. A segunda lição que essa passagem nos traz é que Deus, ele é capaz de revelar aquilo que está escondido e trazer direção para os seus servos, trazer uma orientação abençoadora para os seus filhos. Observe que o rei sírio, ele envia uma ação contra Israel. Ele faz guerra contra o povo de Deus. E o texto nos mostra que, em meio a essa situação, o Senhor revela a Eliseu onde o rei sírio, a sua tropa, estaria. E assim, o rei de Israel, ele era livre de ser capturado pelo seu inimigo. O texto afirma que isso aconteceu não uma nem duas vezes, a tal ponto que o rei da Síria, ele levanta a seguinte questão: quem de nós está avisando o rei de Israel? Há algum infiltrado no nosso meio que está dizendo onde nós estamos porque ele tem escapado. E então um dos seus servos responde que quem está fazendo isso é o profeta Eliseu, que sabe até das palavras que o rei fala na sua câmara de dormir. Meu querido, minha querida, Deus é aquele que nos traz direções protetoras, abençoadoras. Observe que a situação era de perigo. O rei de Israel podia ser capturado pelo seu adversário. E ele era um homem que não tinha um compromisso sério com Deus. Mas mesmo assim, Yahvé, de maneira graciosa, usa Eliseu, revelando a estratégia do rei sírio para que o rei de Israel pudesse escapar. Deus é aquele que fala conosco através da sua palavra. E é a palavra de Deus que nos dá segurança em meio aos perigos da vida. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. Nós temos ameaças, irmãos. Nós estamos cercados de perigos. O mundo, a carne, o diabo tentam nos assaltar. Mas Deus
pela sua palavra, Ele nos mantém em segurança. Deus, pela sua palavra, diz para nós: não ande por esse caminho, ande por esse outro caminho, não percorra essa vereda, senão você vai cair numa armadilha. Ande por essa vereda, ande pelos meus caminhos, porque os meus caminhos são justos. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o mesmo Deus que nos restaura aquilo que perdemos, é o mesmo Senhor que nos dá segurança em meio às ameaças da vida. Louvado seja o nosso Deus. Vamos para o versículo de número 13, diz assim: ele disse, o rei da Síria disse: ide e vede onde ele está, onde Eliseu está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Dotã era uma cidade de aproximadamente 16 quilômetros de Samaria, ao norte de Samaria. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira, feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. A terceira lição que eu quero destacar desse texto é que Deus é aquele que nos dá livramento dos nossos inimigos. E Ele nos dá livramento dos nossos adversários pela sua proteção. Diante daquele quadro no qual o Senhor revelava as estratégias da Síria contra Israel, e o rei sírio fica sabendo que Eliseu era o instrumento pelo qual Deus falava onde a Síria iria atacar Israel e assim providenciava livramento. Aquele rei sírio então envia uma grande tropa, uma força considerável de cavalos, de carros, para levar Eliseu como prisioneiro. E quando ele chega em Dotã, o exército cerca a cidade. E o moço de Eliseu fica apavorado, porque ele se vê simplesmente rodeado de um exército poderoso. E então ele vai falar com Eliseu. E Eliseu diz: não tenha medo, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus é aquele que luta as nossas batalhas, meus amados irmãos. Deus é aquele que tem um exército celestial, um exército de anjos que servem, que ministram ao povo de Deus, amando do próprio Deus. Observe que diante do pavor do moço, Eliseu ora. E ele diz: Senhor,
abra os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abre os olhos daquele servo e ele vê um monte cheio de cavalos, cheio de carros de fogo. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos aqui uma tropa celestial poderosa, um exército dos céus protegendo o seu servo. Um exército que era capaz de derrotar o exército opositor da Síria. Deus é aquele que luta por nós. A sua batalha não é meramente sua, meu irmão. Se você está em Cristo, a sua batalha, ela é do Senhor. E perceba o contraste do texto. Ele pede, Eliseu, para Deus abrir os olhos do servo. E no versículo de número 18, Eliseu ora e ele solicita ao Senhor que venha ferir de cegueira o exército sírio. E é exatamente isso que acontece. Aquele exército poderoso se torna simplesmente vulnerável. A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus é aquele que luta pelo seu povo. Versículo de número 20, depois de Eliseu guiar aquele exército cego para Samaria, o texto continua dizendo: tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Até o verso 23. Deus é aquele que também nos ensina a termos um coração misericordioso e generoso. O exército sírio, agora fragilizado, é conduzido até Samaria, a capital do reino de Israel. E o texto nos afirma que Eliseu pede para o Senhor abrir os olhos daqueles homens. E quando Deus faz isso, eles se veem no meio de Samaria, no meio da terra adversária. Quando o rei de Israel vê, ele faz uma pergunta a Eliseu: eu vou feri-los? Eu vou feri-los, meu pai. Olha a expressão, meu pai. Ou seja, o rei de Israel, ele tinha respeito por Eliseu. Mas Eliseu, com a autoridade divina, diz: não execute os cativos. Era incomum e extremamente cruel matar os cativos de guerra a sangue frio, mesmo quando tomados pela ponta de uma espada, mesmo quando tomados pelo poder milagroso de Deus. Eles não deveriam ser mortos, não. O texto diz que Eliseu orienta o rei a não somente poupá-los da execução, mas dá a eles pão e água para que comam e para que bebam. A Bíblia nos ensina a sermos generosos e misericordiosos.
a ponto do apóstolo Paulo dizer: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Diante disso, é feita uma refeição, um grande banquete, que naquela época poderia significar o estabelecimento de uma aliança entre duas partes. Meu amado, minha amada, não deixe o seu coração adoecer de mágoa, de ressentimento, contra pessoas que lhe fizeram mal, que intentaram contra você alguma maldade. Seja gracioso, seja generoso, seja abençoador. Nós não somos chamados para amaldiçoar, mas para abençoar. O Deus que nos dá o que nós perdemos, o Deus que nos orienta em veredas seguras, o Deus que luta as nossas guerras e nos dá vitória, é o mesmo Deus que nos ensina a sermos misericordiosos e generosos. Vamos para o versículo de número 24, 2 Reis, capítulo 6. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata. Observe, o jumento era um animal imundo. E a crise era tão grande que a cabeça de um animal imundo estava custando quase 1 quilo de prata. Quase 1 quilo de prata. E um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Ou seja, uma pequena ervilha ou raiz, ou quem sabe literalmente o esterco, que era usado como combustível ou como alimento em uma situação de desespero, estava custando cerca de 60 gramas de prata. Olha que crise! O que estava acontecendo aqui é o seguinte: Deus estava disciplinando o povo de Israel por causa do seu pecado. A cidade estava cercada pelo exército sírio. O texto prossegue, verso 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. A situação era tão grave que pessoas em Israel, mulheres, estavam tendo atos de canibalismo, estavam comendo o seu próprio filho, algo pagão. Uma mãe que, por natureza, tem um sentimento de afeição tão grande pelo filho, a ponto de dar a sua vida por ele, ela simplesmente estava matando o seu filho para comê-lo por causa da fome. Verso 29. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Quando o rei ouve essa notícia de 2 mulheres que combinaram matar os seus respectivos filhos para comer, e uma delas não cumpriu aquele trato abominável,
O rei, ouvindo essa notícia, em sinal de angústia e de tristeza, ele rasga as suas vestes. Verso 30. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes, como o filho do homicida mandou tirar-lhe a cabeça. Veja que o rei estava culpando Eliseu daquela situação de fome, de miséria. Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor. Falava ele ainda com eles. Quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? E só para fechar a ideia, primeiro versículo do capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Observe o quadro. O quadro naquele dia era de miséria. A cabeça de um jumento vendida por quase 1 quilo de prata. Um esterco de pombas vendido por quase 60 gramas de prata. E Eliseu aqui profetiza que no outro dia haveria uma súbita reversão daquela situação de fome, a ponto de 8 quilos de farinha, no dia seguinte, seriam vendidos por menos de 16 gramas de prata. No outro dia, 8 quilos de farinha de trigo seriam negociados por menos de 16 gramas de prata. Qual é a última lição que eu quero compartilhar desse texto? É que Deus é aquele que age de maneira soberana, controlando destinos e suprindo a necessidade do seu povo, transformando fome em abundância, transformando a miséria em riqueza. Deus é aquele que é capaz de mudar as situações mais dramáticas. Deus é poderoso. Por favor, escute. Deus é poderoso para transformar a iminente tragédia em um grande triunfo, para mudar um quadro de derrota anunciada em grande vitória. Deus é aquele que supre, que mantém, que sustenta o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. É esse o Deus que nós cremos. Quero, nesse momento final dessa reflexão, convidar você a confiar nesse Deus. A Bíblia diz: se Deus não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus não poupou Jesus, mas matou o seu Filho unigênito para nos dar vida e vida em abundância, será que ele vai se esquivar de fazer algo pelos seus filhos que concorra na glória do nome dele e na bênção para o seu povo? Ele não vai se esquivar disso. Meu querido, minha querida, Deus trabalha
para aqueles que nele esperam. Deus restaura o que se perde. Deus traz direções seguras para o seu povo, livrando-o de perigos. Deus luta as nossas guerras. Deus batalha as nossas batalhas e nos dá vitória. Deus nos ensina a sermos misericordiosos e generosos. E Deus controla o destino, transformando a escassez em abundância. Que Deus maravilhoso é o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor aplique ao nosso coração e que possamos confiar que de fato Tu trabalhas para aqueles que nele esperam. Que possamos descansar na Tua providência, que possamos crer que o Senhor realiza milagres, que o Senhor atua de uma maneira soberana e graciosa em favor do Teu povo, que em meio às crises, os conflitos, as dúvidas, as interrogações, que possamos continuar confiando nesse Deus que controla a história, que possamos Te servir, Senhor, como Eliseu Te serviu com muita alegria, que possamos não ser escravos do medo, mas que venhamos ter intrepidez de espírito como Eliseu, que possamos ser vasos usados por Ti, crendo que o Senhor faz cumprir a Tua vontade e não abandona os Teus servos. Abençoe o Teu povo. Oramos por aqueles que estão enfermos, cura. Clamamos pelos endividados, traz o suprimento, pelos desesperados, ministra a esperança, salva aqueles que estão perdidos. Abençoe, ó Deus, cada vida e cada família, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma canção ao Senhor com muita alegria. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Cantemos, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também.
esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um momento de pastoreio. A nossa oração é que Deus continue falando com você. Muitas vezes nós estamos cercados por crises e o nosso coração fica tão temeroso, ansioso, mas lembre-se, o nosso Deus está acima da crise. Ele tem controle até sobre a crise. Ele tem a última palavra. Ele governa a história e Ele cuida dos seus filhos. Que Deus abençoe muito você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, com graça, misericórdia e paz. Amém e amém.